pensando um pouquinho, tentar olhar o rostinho de todas. Eu tenho 42 anos, sou casada, sou pastora evangélica, estou aqui em Maracaju já há uns 10 anos, vai fazer 10 anos. Sou mãe da Graça e agora do Isaac, meu filho adotivo, acabou de chegar e a gente está vivendo esse milagre maravilhoso. O que eu quero falar essa tarde com vocês? Na verdade, eu quero quebrar alguns mitos. Nós temos muitos mitos em relação à nossa vida sexual. Sobre isso eu quero falar. Essa que é a proposta da Thay, eu amei. Falei, nossa, que maravilha. É importante a gente falar sobre a nossa vida sexual. É importante nós termos essa abordagem. É muito importante. Né? Nós sabemos que para que nós tenhamos uma vida sexual boa, feliz, ativa, né? Atingirmos o propósito que é essa saúde, né, sexual, nós precisamos de um conjunto de questões, inclusive a questão emocional. Como foi falado aqui, o corpo, como foi falado aqui, a alimentação que influencia diretamente, mas a questão também das nossas emoções tem um impacto direto na nossa vida sexual. Eu amei o teatro, parabéns! Deus abençoe vocês pela criatividade. Foi lindo, gente. Nós somos realmente isso aqui. Né? Então, elas já deram aqui uma introdução. Nós somos realmente isso aqui. E eu quero fazer uma perguntinha para todas vocês. Quem criou o sexo? Bem alto. Quem criou o sexo? Deus. Quem criou o sexo foi Deus. Deus criou o sexo. E Deus criou o sexo com qual intuito? Como se fosse um presente para nós. O Senhor, nosso Deus, quis nos presentear com o sexo. Mas aí o que acontece? Esse presente é para que nós, né, casais casados, possamos usufruir desse presente. Então o sexo ele é o presente de Deus para nós. O orgasmo é um presente maravilhoso de Deus para nós. Queridas, eu acho que não tem nada na terra que se compare ao orgasmo. Quem já teve, sabe. Não existe nenhuma sensação que possa se comparar ao orgasmo. É maravilhoso o orgasmo. E é dessa maneira que Deus deseja que nós pensamos e sentimos no nosso corpo. Mas aí o que acontece? Quando nós nascemos, nós vamos adquirindo crenças. Diga comigo, crenças. Crenças. E sabe o que são as crenças? Crenças é tudo aquilo que nós ouvimos durante a nossa infância, durante a nossa adolescência. Nós começamos a ouvir, né? Porque criança é curiosa, não é? Adolescente é curioso e ouve assim, de repente a mãe falando assim, finge que está dormindo. Não, isso é provocador, isso é ruim, né? Não é tão assim, é só para ter filho mesmo. E a gente começa a ouvir, não sei que criança você ouviu na sua infância, na sua adolescência, não sei o que você escutou em relação ao sexo, mas provavelmente quando eu mencionei aqui, você deve ter ouvido algo. Alguém gostaria de compartilhar algo que ouviu na infância? Pode falar. Que é pecado. Que é pecado. Olha, outro mito. Mais alguém? Que causa dor. Alguém ouviu isso? Que causa dor? Então, com vergonha, né, querida? Né? Que é feio, que é sujo. Que é feio, que é sujo, que é coisa de mulher na vida. Que não pode gemer, que não pode brincar, que não pode vestir uma roupa sensual, uma roupa sexy para o marido, que não pode fazer coisas diferentes, porque isso é coisa de mulher vadia, de mulher da vida. Isso não cabe para uma mulher casada. São crenças que nós ouvimos no decorrer da nossa vida toda. E aí o que acontece com essa crença? Isso se torna uma verdade dentro de nós. E é muito difícil nós quebrarmos uma crença. Nós conseguimos quebrar uma crença quando nós mudamos a nossa mentalidade. Como a Ana mudou, a Ana Paula, né? Ana Paula ou Paula? A Dani. É Dani? Ai, desculpa, Dani. Ela mudou a mentalidade dela. E é isso que nós precisamos em relação ao sexo. Repita comigo, Sexo não é sujo. não é sujo. É um presente É um presente de Deus para mim. de Deus para mim. Amém? O Senhor queria nos fazer felizes. E o que Ele nos deu? O orgasmo, queridas. E existem muitos benefícios na nossa vida sexual.
Diga comigo, sexo não é punição. Sexo não é punição. Mais uma vez, sexo não é punição. Sexo não é punição. Ah, isso aí. Porque algumas vezes, pelas crenças que nós temos, nós imaginamos que o sexo ele é uma punição. Mas ele não é uma punição. Tá? Vamos lá. Sexo é intimidade. Sexo é conexão. Não existe nada que traga mais intimidade e conexão do que o sexo. É realmente nós nos tornando um. É nesse momento, quando a Bíblia fala que um homem deixará pai e mãe e se tornará uma só carne, a Bíblia está falando, vai ter a relação sexual, e ali na relação sexual eles serão um, porque ali uma troca de sangue ali. Microvasos são rompidos e existe essa ligação de sangue ali no sexo, tá? Sexo é renovação de aliança. Sexo, querida, é entrega. Não existe nenhum momento. Talvez você seja a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor mulher dona de casa que cuida do seu lar, da sua casa, da sua família. Mas não existe entrega maior que você possa fazer do que essa, através do sexo. O sexo é um ato de entrega total. Tá bom? E quanto mais nós nos entendemos, quanto mais nós entendemos as nossas emoções, quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós cuidamos da nossa mente, queridas, quanto mais nós cuidamos dessa questão das crenças que nós recebemos, quanto mais nós nos cuidarmos, melhor vai ser e mais nós vamos conseguir usufruir daquilo que Deus nos fez como presente para nós. Tá? Existem mulheres, é muito triste isso, mas é uma verdade. Existem mulheres que na hora do ato sexual com o seu esposo ali, elas oram para acabar logo. Senhor Jesus, abençoe para acabar logo, não vejo a hora de acabar. Não é assim? Alguém alguma vez na vida, eu já fiz essa oração, não vejo a hora de acabar. E o pior de tudo é quando a gente fala isso para o cônjuge. Esse é o pior. Queridas, entenda uma coisa, eu não quero trazer peso para você nessa tarde. Jamais. Eu me incluo nisso. Eu também sei das áreas que eu preciso de mudança, de transformação, porque o sexo é algo primordial na nossa vida, é algo muito importante na nossa vida. Algo muito importante dentro de uma aliança de casamento, dentro do matrimônio, tá? E existem muitas mulheres que elas oram para acabar logo. Existem mulheres que quando elas terminam de ter o ato sexual, o que acontece? Elas vão para o banheiro tomar banho e ali elas despejam lágrimas, elas choram. Por quê? Porque aquilo foi doloroso, porque aquilo feriu, porque aquilo machucou. E não é para ser assim. O sexo não é para ser uma agressão. O sexo não é para ser difícil. O sexo não é para ser penoso. Tá? Eu já tive várias tentativas de abuso na minha infância. E quando eu me casei com meu esposo, em alguns momentos, em vários momentos, o que acontece? Tudo aquilo que nós vivemos, o nosso cérebro ele registra. E aí o que acontece? Quando nós temos situações similares, o que o cérebro faz? Ele vai lá e busca aquela primeira experiência que a gente teve. E como eu tive na minha adolescência, na minha infância, várias tentativas de abuso, o que acontecia comigo? Quando ele encostava em mim, mesmo fora do ato sexual, o que o meu cérebro trazia? As tentativas de abuso. Para mim, eu tive que dominar minha mente muitas das vezes. Muitas das vezes eu tive que falar para mim, ir para a terapia, né? Igual a Dai falou, para poder virar chaves na minha vida. Nós precisamos, o que eu quero hoje nessa tarde, despertar. Se você ainda não é realizada no seu ato sexual, na sua vida conjugal, na sua vida sexual, é te despertar para que você busque ajuda. Porque existe sim uma plenitude no sexo que foi para nós, Deus fez para nós. Tá? Deus fez para nós usufruirmos como algo bom, algo prazeroso. E aí o que acontecia? Quando meu esposo me tocava de algumas maneiras, o meu cérebro trazia as experiências. E eu precisei dizer, eu não vivo mais isso. Eu precisei dizer, eu não sou mais aquela menina com essas tentativas de abuso. Quem está tocando em mim é o meu esposo. E aqui eu posso
entregar. Então nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos mudar a nossa mentalidade em relação ao sexo. Querida, eu não sei se você ouviu, mas eu quero te falar algo, que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Principalmente, sabe qual mentalidade? De que nós temos que fazer só para bater cartão. Porque algumas vezes nós temos essa mentalidade. Não, eu não estou deixando de fazer, eu estou fazendo. Mas não é para ser assim. É para que nós tenhamos prazer. Deus criou para que a gente usufrua. Eu quero aqui fazer uma perguntinha. Quantas aqui são casadas? Levante as mãos. Você e seu esposo, uma esposa para você. Você e seu esposo ainda beijam de língua? Sim, isso mesmo. O sexo começa pelo beijo. Despertar para a mulher beijar na boca é muito importante. Nós, mulheres, começamos a ser acesas, ligadas mesmo com o beijo na boca. O beijo na boca é muito importante, beijar de língua. Algumas vezes, o que acontece? No namoro a gente fazia isso, né? No namoro, no noivado a gente fazia isso. No começo do casamento a gente fazia. Mas depois que cai para a rotina do casamento, a gente para de fazer isso. É muito comum muitos casais se beijarem de selinho. Querida, é beijo na boca de verdade, beijo de língua. É aí que começa. Não é para ser selinho. Não, se nós desejamos viver plenitude, né? Se nós queremos viver uma vida sexual feliz, é assim que começa. Mas você pode pensar assim, mas por que eu que tenho que procurar? Por que eu que tenho que ir atrás? Por que eu que tenho que mudar a minha mentalidade? Tudo é a mulher, tudo vem sobre a mulher, né? A cobrança vem sobre a mulher. Sabe o que eu quero te dizer nessa tarde? Que você pode mudar a sua mentalidade porque você merece. Diga comigo assim, eu mereço uma vida feliz. Sexualmente. Eu mereço muitos orgasmos. Isso aí, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós estamos esperando pelo marido, só que nós estamos tendo luz sobre isso. Então, ao invés de nós irmos lá e cobrar, a gente pode pegar na mão dele e dizer assim, não, eu vou mudar porque eu mereço. Esse é o maior estímulo para a mudança, para a transformação. Vamos lá? Algumas vezes nós fazemos sexo pelas motivações erradas. Como eu falei, para bater o cartão, para não ser traída, para não ser abandonada. O que nós precisamos? Trocar as motivações. Diga comigo, hoje é dia de trocar as motivações. Ok? Nós precisamos trocar as nossas motivações. Nós não podemos nos relacionar sexualmente com o nosso esposo porque a gente precisa, né, dar conta ali para não ser traída, para não ser trocada, para não ser abandonada. Nós temos que trocar a mentalidade. Quando ele te procurar, a partir de hoje, você vai pensar assim, aquele homem de novo, querendo sexo, nunca se satisfaz, que nojo, só pensa nisso. Você vai pensar bem assim, nós vamos repetir aqui, você vai pensar assim, eu sou desejada. Vamos juntas? Eu sou desejada. Eu sou gostosa. Isso, eu mereço. É porque nós merecemos. E pensar assim, agora eu vou ter prazer. Querida, que coisa maravilhosa. Depois de 15 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, o teu marido te procurando, te desejando. Note como é uma mudança de mentalidade em nós. O que nós pensamos? Não é aquele homem, não se sacia, todo dia quer, toda hora quer. Não, querida, você é desejada pelo teu marido. Você é desejada, você vai ter prazer. Ele quer te dar prazer e você é ele. Nós precisamos ter essa troca de mentalidade para que a gente consiga ter plenitude dentro da nossa sexualidade, para que a gente consiga ser feliz. Nós precisamos doutrinar a nossa mente, entender que sexo é desejo. Diga comigo, sexo
Sexo é um presente. é um presente E eu vou desfrutar. e eu vou desfrutar. Isso, sexo é um presente que nós temos que desfrutar. Nós precisamos trocar aquelas historinhas que nós ouvimos na nossa infância, na nossa adolescência. Hoje é uma oportunidade para a gente trocar de história. Diga comigo, eu preciso trocar de história. Trocar de A história. gente precisa trocar a nossa historinha, né? Sexo não é para sentir dor, é para sentir prazer mesmo. E existem muitos benefícios. Eu quero te falar algo que é muito comum no nosso meio. E eu já vou encerrar. O sexo, após a traição, ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Só que assim, a primeira coisa que acontece é culpar o outro. Depois, o que nós fazemos? Culpamos a nós mesmos. Mas o sexo só é difícil dentro da traição para quem não procura cura. Tá? Para quem não procura cura. O primeiro a ser curado dentro da traição ali não é o seu casamento. O primeiro a ser curada é você. Cure você primeiro. Cuide de você primeiro, do seu coração, das suas emoções. Porque quando acontece a traição, nós vamos para os extremos. Não é culpa minha, depois é culpa minha, e agora eu vou fazer tudo que eu nunca fiz. Nós vamos para extremos. Se acontecer com você, querida, busque ajuda. Busque ajuda. Porque existe sim restauração pós-traição. Existe sim um sexo pleno e feliz pós-traição. Tá? Vamos lá. Algo muito importante que a gente precisa entender, assim como a gente precisa de exercício físico para o nosso corpo, né? Estamos aqui na academia, a gente precisa de exercício pélvico também. Não sei se todos aqui têm o conhecimento. Existe um exercício físico que é para ajudar a sustentar o assoalho pélvico. Nós temos musculaturas ali que elas precisam dessa sustentação. E nós precisamos nos dedicar a isso. Por quê? Vai trazer saúde, benefício. Assim como a gente vem aqui na academia e traz tantos benefícios para a nossa vida, né? O exercício pélvico também, nós precisamos praticar. Depois a gente vai fazer esse exercício rapidamente, tá? Vamos lá. Algo muito importante que eu quero nessa tarde aqui, também que a gente entenda. É um mito que precisa ser quebrado. A pornografia, ela não aquece a relação, tá? A pornografia, isso é comprovado cientificamente, que a pornografia, ela não aquece a relação, ela queima a relação. A pornografia, ela causa uma desordem no nosso sistema cerebral, tá? A pornografia, o que ela faz? Ela faz com que a pessoa tenha muitos danos neurais na massa cinzenta e ela faz com que a pessoa tenha muitos danos emocionais. Então é um mito que nós precisamos quebrar também. A gente precisa entender que não é na pornografia que nós vamos ter a nossa máxima. Não é querendo copiar que nós vamos ter a nossa máxima. Ali traz muitos danos, porque ali é despertar da comparação. Nós nunca iremos conseguir ter aquelas performances, porque aquelas performances são mentiras. São mentiras, tá? Então, a pornografia, ela traz muitos danos. Se o seu marido entrou na pornografia, não julgue. Não diga assim, agora que eu não vou fazer, agora que ele não vai ter. Pelo contrário, eu quero te dizer nessa tarde, acolha. Ele é só uma vítima do nosso sistema caído. Ele é uma vítima do nosso sistema caído. E o que ele precisa? Ele precisa da pessoa mais próxima dele, que é você, esposa, cônjuge, para segurar na mão dele e dizer assim, ó, vamos sair dessas juntas. Entenda, para que a gente não tenha julgamento. Ah, é sem vergonha, isso é sem vergonhice. Não é. A pornografia, ela é química, é igual uma pessoa usuária de crack, usuária de drogas. É a mesma química que é liberada no cérebro. É importante a gente entender isso para que o julgamento caia. Ok, mulheres? Diga comigo assim, eu nasci Eu nasci para ter prazer para ter prazer e usufruir
usufruir do sexo do sexo e de muitos orgasmos. e de muitos Os orgasmos. benefícios dos orgasmos existem físicos e mentais, tá? Redução de estresse, redução da ansiedade, melhora do humor, qualidade de sono, alívio da dor. Por quê? Porque produz muitos hormônios, produz vários hormônios, tá? Então só existem benefícios. Assim como o exercício físico de criança, assim como o exercício físico tem infinitos benefícios, a vida sexual, o orgasmo também tem muitos benefícios. Inclusive, aquela questão de renovação da aliança, da intimidade, tá? Existem muitos casamentos que estão à beira da falência. Por quê? Por conta da falta de sexo mesmo. Por isso que muitos casamentos. Não é 100% do casamento? Não é 100%, é 40%, mas isso vale muito, tá? Então que nessa tarde você entenda, sexo é um presente de Deus. E se você não gosta, se você sente nojo, se você não é feliz na sua vida sexual, se você só se lembra dos abusos que você teve, das tentativas de abuso que você teve, ou das primeiras relações sexuais que você teve, que foi muito triste, muito ruim, você precisa de ajuda. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa realmente sarar essas dores para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus criou para nós, que é o sexo e o orgasmo. Tá bom? Eu quero agradecer a Dai, parabéns, obrigada, muito feliz em ver toda a sua evolução, o seu crescimento, não só físico, em todas as áreas da sua vida. E eu me alegro muito com isso, comemoro em ver tantas mulheres na sabedoria. Tudo isso é fruto do seu empenho, do seu trabalho, dos frutos excelentes que você plantou, elas estão dando muitos frutos e é só o começo. Tem uma cidade inteira para você alcançar. Vamos lá fazer o exercício? Vamos lá? É rapidinho, todos sentados aí, tá? Ou se estiverem em pé, todos conseguimos fazer, tá? O exercício físico, esse exercício é muito fácil, tá? Eu sentado aqui, ninguém vai perceber que está fazendo. O que nós vamos fazer? Nós vamos contrair a musculatura do ânus e da vagina juntos. E nós vamos segurar, contar até 4 e soltar. Vamos lá? Algo bem simples. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. É isso, querida. Só isso. Vai ajudar na lubrificação, vai ajudar na sua rigidez aí, para que você não fique até soltando xixi. Porque quando nós vamos envelhecendo, o que vai acontecer? Essa parte, assim como os músculos do nosso corpo, eles vão perdendo a resistência. Você pode olhar para trás, mas é algo muito simples, mas faz a diferença. Porque quando nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo essa rigidez. Obrigada.